Chega um momento na vida em que você percebe que não pode mais depender das circunstâncias ou das pessoas para se sentir bem. O mundo vai te testar, vai te pressionar, vai tentar te derrubar de formas que você nem imagina. Vão existir dias em que tudo parecerá desmoronar ao mesmo tempo. As críticas chegam, os planos falham, alguém te decepciona e dentro de você um peso cresce, tentando te fazer acreditar que não vai suportar. Mas os estoicos descobriram algo poderoso. A verdadeira força não está em controlar o que acontece ao seu redor, mas em dominar o que acontece dentro de você. Marco Aurélio enfrentou guerras e traições. Epicteto viveu como escravo. Sêneca lidou com perseguições e perdas. E todos eles encontraram uma forma de permanecer de pé, mesmo quando o mundo tentava empurrá-los ao chão. Este vídeo é um convite para você fazer o mesmo. Aqui você vai aprender lições estoicas, práticas e profundas para desenvolver uma força interior que não depende de elogios, de resultados ou da aprovação de ninguém. Uma força silenciosa, estável, que te permite enfrentar qualquer desafio sem se quebrar por dentro. Porque quando você constrói essa base interna, descobre que nada externo tem o poder de te derrubar, a não ser que você permita. A primeira lição para ser forte de verdade é entender que a sua maior defesa contra o caos do mundo não está do lado de fora, está dentro de você. Os estoicos ensinavam que quem coloca sua estabilidade emocional nas mãos dos outros, inevitavelmente viverá em ruínas, porque tudo o que está fora de nós é frágil. Pessoas mudam, circunstâncias se transformam, promessas se quebram. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: "O mundo pode tentar me ferir, mas só eu posso permitir que isso aconteça." Essa frase carrega uma verdade profunda. Não é o que te acontece que te destrói, é como você escolhe reagir. Construir essa fortaleza interior significa reconhecer que a paz e a força que você busca não estão nos aplausos, nos resultados ou na aprovação externa, mas na sua capacidade de permanecer inteiro, mesmo quando tudo ao redor desmorona. Quando você entende isso, começa a perceber que o controle da sua vida nunca esteve do lado de fora, sempre esteve nas suas mãos. Mas construir essa força não acontece de um dia para o outro. É um processo diário feito de escolhas silenciosas que, com o tempo, moldam o seu caráter. Os estoicos sabiam que cada adversidade é um teste, e cada teste, uma oportunidade de se fortalecer. Perder algo que queria, enfrentar uma rejeição, lidar com a incerteza, todos esses momentos são convites para treinar a mente a não se abalar diante do inevitável. Epicteto, que nasceu escravo, dizia que a verdadeira liberdade está em não depender do que não controlamos. Isso significa aceitar que há coisas que simplesmente não estão nas nossas mãos e, ao invés de desperdiçar energia tentando mudá-las, devemos investir toda a nossa força no que está ao nosso alcance. Nossos pensamentos, nossas decisões, nossas reações. Essa mudança de perspectiva não elimina os desafios, mas te transforma em alguém que pode atravessá-los sem se despedaçar. Quando você constrói essa fortaleza interna, a vida continua a te testar, mas os impactos já não te derrubam da mesma forma. Críticas, rejeições, perdas, fracassos. Tudo isso ainda acontece, mas deixa de determinar quem você é. Você passa a enxergar cada situação como parte do caminho e não como o fim dele. Essa força silenciosa não é sobre se tornar frio ou indiferente. É sobre criar uma base sólida que te permita permanecer estável em meio ao caos. Essa é a essência da primeira lição estoica: trabalhar mais sobre si mesmo do que sobre o mundo, porque o mundo é imprevisível, mas a sua mente pode ser treinada para se manter firme. E quando você descobre essa capacidade, percebe que ninguém pode te derrubar sem que você concorde com isso. Essa é a verdadeira liberdade e é a base para todas as outras lições que virão. A segunda lição estoica para se tornar inabalável é aprender a usar a dor como matéria-prima para o crescimento. A maioria das pessoas tenta fugir do desconforto, evitar perdas, rejeições e fracassos a qualquer custo. Mas os estoicos viam esses momentos como oportunidades únicas de evolução. Marco Aurélio dizia que o que bloqueia o caminho torna-se o caminho,
E essa frase carrega uma sabedoria profunda. Aquilo que hoje parece um obstáculo pode se tornar a sua maior fonte de força se você escolher enfrentá-lo com consciência. A rejeição, por exemplo, pode te ensinar que o seu valor não depende de quem fica ou vai. A perda pode te mostrar o que realmente importa. As críticas podem te forçar a olhar para dentro e se aprimorar. Quando você passa a enxergar os desafios como convites para se tornar mais forte, a vida deixa de parecer uma sequência de golpes aleatórios e começa a se transformar em um treinamento constante da sua mente. Os estoicos não negavam a dor, eles a acolhiam e a usavam como ferramenta. Epicteto, que nasceu escravo e viveu uma vida cheia de privações, ensinava que não é o sofrimento que nos destrói, mas a resistência a ele. Quando você luta contra a realidade, quando se pergunta por que isso aconteceu com você, ou quando tenta negar a dor, acaba multiplicando o próprio sofrimento. A abordagem estoica, no entanto, é radicalmente diferente. Aceitar o que não pode ser mudado e focar no que pode ser transformado. Isso não significa se conformar, mas redirecionar sua energia para a ação. Ao invés de gastar forças lamentando o que aconteceu, você passa a usá-las para criar algo novo, reconstruir o que foi quebrado e se tornar alguém ainda mais resiliente. Essa mentalidade te coloca no controle da sua narrativa, porque mesmo que não escolha o que acontece, sempre pode escolher o que fazer com isso. E quanto mais você aplica esse princípio, mais percebe que os momentos mais difíceis podem se tornar os mais importantes da sua história. Cada dor carregada com consciência te fortalece. Cada perda te ensina. Cada rejeição abre espaço para algo maior. A força não nasce da ausência de desafios, mas da maneira como você se levanta depois de cada queda. Essa é a essência da segunda lição estoica. Transformar cada golpe da vida em um degrau para subir ainda mais alto. E quando você adota essa postura, nada nem ninguém consegue te derrubar por muito tempo, porque a sua mente deixa de ser uma vítima das circunstâncias e se torna a criadora do seu próprio destino. Na próxima parte, vamos explorar a terceira lição estoica, onde você vai aprender como blindar suas emoções e não permitir que a opinião, as atitudes e os julgamentos dos outros controlem a sua paz interior. Uma das maiores causas de fraqueza emocional é viver buscando a aprovação dos outros. Gastamos energia tentando ser aceitos, reconhecidos, elogiados e, quando isso não acontece, sentimos que nosso valor foi diminuído. Mas os estoicos enxergavam isso como uma das maiores armadilhas da mente. Epicteto dizia: se você quer ser livre, pare de tentar controlar o que não depende de você. E nada escapa mais ao nosso controle do que o que os outros pensam, sentem ou falam sobre nós. Quando você coloca sua autoestima nas mãos de alguém, entrega também o seu poder. A partir daí, um único comentário negativo pode destruir o seu dia, e um elogio pode definir o quanto você se sente capaz. Para ser realmente forte, você precisa romper essa dependência e entender que a opinião de ninguém tem autoridade sobre quem você é. Isso não significa se tornar frio, indiferente ou incapaz de ouvir feedbacks. Significa, sim, aprender a filtrar. Há críticas que podem te ensinar algo e te ajudar a evoluir. E essas você deve absorver com humildade. Mas existe uma diferença enorme entre aprender com os outros e viver escravizado pelo que eles pensam. Os estoicos praticavam um exercício mental poderoso. Toda vez que eram julgados ou atacados, perguntavam a si mesmos: isso afeta minha virtude? Isso muda quem eu sou? Na maioria das vezes a resposta era não. Porque o que realmente te define não é o que falam, mas o que você faz, escolhe e constrói. Marco Aurélio enfrentava críticas pesadas como imperador, mas lembrava a si mesmo, em suas meditações, que quem ataca o outro o faz baseado na própria visão limitada de mundo, não na verdade. Ao adotar essa perspectiva, a opinião dos outros perde o peso que carrega sobre você. Quando você aprende a se libertar do olhar externo, descobre um tipo de força que ninguém pode tirar: a autonomia emocional.
Você passa a viver de acordo com os seus princípios e não mais refém das expectativas de terceiros. Isso cria uma liberdade rara, porque você para de se moldar para agradar. Parar de se desgastar tentando provar valor e começa a agir com autenticidade. As pessoas podem te apoiar ou te criticar, te aplaudir ou te rejeitar, mas nada disso altera o que você sabe sobre si mesmo. Essa é a essência da terceira lição estoica: construir um valor interno que não depende do julgamento alheio. Quando esse entendimento se torna parte de quem você é, ninguém mais tem o poder de te derrubar, porque não existe nada fora de você que possa roubar a paz que você construiu por dentro. A vida vai te testar. Mais cedo ou mais tarde, algo vai acontecer fora do seu controle. Uma perda inesperada, uma decepção, uma mudança brusca, um caminho que não saiu como planejado. É nesses momentos que muitas pessoas desmoronam, porque colocam toda a sua paz no que é instável, nas circunstâncias, nas promessas nos outros. Os estoicos, porém, tinham uma abordagem completamente diferente. Seja como uma rocha no meio da tempestade. Marco Aurélio dizia que o mundo pode ser agitado por todos os lados, mas que a mente humana pode permanecer firme se aprender a se ancorar naquilo que não muda. Essa âncora está dentro de você, nos seus princípios, na sua disciplina, na sua capacidade de não permitir que o caos externo invada o seu espaço interno. Quando você entende que não precisa controlar os ventos, apenas o seu barco, a ansiedade perde força e o medo deixa de comandar suas escolhas. Uma prática poderosa dos estoicos para alcançar essa estabilidade era imaginar com antecedência que as coisas podem dar errado. Não como pessimismo, mas como preparação mental, o chamado premeditatio malorum. Eles visualizavam perdas, fracassos e dificuldades antes que acontecessem, para que quando viessem não fossem surpreendidos. Isso não elimina a dor, mas tira dela o efeito devastador. Quando você treina a mente para aceitar que a vida é imprevisível, os baques deixam de te quebrar por completo, porque você já se fortaleceu internamente. Essa postura te dá uma vantagem enorme. Enquanto a maioria gasta energia resistindo ao inevitável, você usa a sua para agir, resolver, reconstruir. Uma mente preparada não se paralisa. Ela observa, avalia e escolhe o melhor caminho com clareza. E é exatamente essa clareza que te permite se manter de pé quando tudo ao redor parece desmoronar. Os estoicos não buscavam eliminar os problemas, mas construir uma força que fosse maior do que eles. Quando você entende que nem as crises, nem as pessoas, nem as mudanças externas podem decidir quem você será, algo muda profundamente. Você para de lutar contra a vida e passa a caminhar com ela. Essa mentalidade te liberta da necessidade de controlar o incontrolável e te coloca em um estado de calma ativa, onde a ação vem da razão e não do desespero. Essa é a essência da quarta lição estoica. Criar uma mente tão estável que, mesmo em meio à tempestade, você sabe que nada, nem ninguém pode te derrubar. E na conclusão, vamos reunir todas essas lições para mostrar como transformar o estoicismo em uma força diária, que sustenta a sua vida, não importa o que aconteça. No final, ser forte não significa nunca sentir dor, medo ou incerteza. Significa aprender a permanecer inteiro mesmo, quando tudo ao redor tenta te desmontar. Os estoicos descobriram que o verdadeiro poder está em dominar o que acontece dentro de nós, porque o mundo lá fora sempre será instável, imprevisível e muitas vezes cruel. Quando você constrói uma fortaleza interna, a opinião dos outros perde o peso que costumava ter. As crises deixam de definir quem você é e os obstáculos passam a ser usados como combustível para o seu crescimento. Essa força não nasce de discursos motivacionais, mas da prática diária. Questionar seus pensamentos, focar no que pode controlar, aceitar o inevitável e agir com consciência diante de cada desafio. Com o tempo, você percebe que nada nem ninguém pode te derrubar sem a sua permissão, porque a sua estabilidade não depende mais do que acontece fora, mas daquilo que você construiu por dentro. A verdadeira liberdade está em se tornar inabalável,
Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você se tornou mais forte do que qualquer tempestade.